Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Glória a Deus. É muito bom estar aqui com os irmãos e saber que a palavra de Deus diz que muito pode por seus efeitos a súplica do justo, diz a Bíblia. E às vezes nós, como essa oração que foi feita por esse homem que está num estado de necessidade, enfermo, às vezes nós achamos que é uma oração tão distante que talvez não possa chegar até lá. Mas eu quero compartilhar com vocês que há umas 3 ou 4 semanas, uma colega de serviço disse que o irmão dela havia caído de cima do telhado da casa dele. E ele teve traumatismo craniano, fraturou a espinha, fraturou costelas, enfim. Ele ficou meia hora desacordado, fizeram a loucura de pegá-lo do local que ele estava caído, levaram para o sofá, ao invés de esperar o socorro. E eu estava trabalhando, ela falou para mim, eu mandei mensagem para o pastor Júnior, pedindo oração por ele, como ela havia pedido. E foi feita a oração aqui na igreja, como todos nós fizemos agora. E os médicos falaram, não era para ele estar vivo. Mas ele teve alta, ele saiu, está tendo os cuidados, não precisou fazer cirurgia, teve traumatismo craniano, enfim. Está se recuperando. E como se ninguém esperasse isso, o que aconteceu. Então acredite que Deus pode agir, que Deus atua quando nós oramos, que as nossas orações, elas não apenas ficam no ar. Existe um Deus que está com os ouvidos inclinados e com os olhos atentos à nossa súplica, ao nosso pedido de socorro, amém? Quem achou Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento
Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da sua presença porque nós cremos que a sua palavra, uma vez liberada, ela cumpre o propósito pelo qual foi designada, ela não volta vazia. Portanto, em nome de Jesus Cristo, que a sua palavra hoje sobre nós não volte vazia, mas ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor tem para cada um de nós na sua peculiaridade. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós determinamos segundo o poder que o Senhor nos conferiu, e determinamos que seja feita a separação entre luz e trevas nesse momento. Ó Deus, para que todo mal seja repreendido, toda a força espiritual do mal, seja ela interna, externa, física ou espiritual, nós determinamos que perca a sua força, a sua resistência agora sobre nós, para que apenas a sua vontade, o seu agir, o seu poder, para que o teu Espírito Santo conduza a nossa mente, o nosso coração, cativos à obediência de Cristo, para que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecida sobre nós, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Podem sentar-se. Irmãos, nós estamos no último mês do ano. Eu acredito que a vida do ser humano, da humanidade, ao longo dos anos, cumprindo todos os anos, o passar do tempo, vivenciando as mesmas coisas, as festividades, esse momento é um momento em que nós paramos para analisar a nossa vida, porque quando vai chegando o fim do ano, nós pensamos: o que aconteceu? O que deixou de acontecer? Quais foram os propósitos pelos quais nós colocamos diante de Deus lá no ano passado, na virada do ano? Porque nós fazemos essas coisas. Nós sabemos que os propósitos são colocados diante de Deus. As pessoas são induzidas a colocarem seus pedidos, seus sonhos, seus planos, seus propósitos, e batalham ano após ano para alcançarem, para conseguirem, para conquistarem aquilo que foi colocado diante de Deus, aquilo que foi colocado às vezes diante de um papel, um planejamento, um propósito, em diversas áreas das nossas vidas. Nós fazemos essas coisas, nós temos esse anseio de que Deus irá nos responder, e ano após ano nós fazemos isso. Ano após ano nós apresentamos diante de Deus as nossas petições, as nossas vontades, os planos, aquilo que queremos que Deus tire do imaginário da nossa mente, tire apenas da estatura de fé, de invisível, e faça com que aquilo que desejamos, que apresentamos diante de Deus, torne-se realidade, se materialize e faça parte da nossa vida, no nosso convívio, no nosso meio, na nossa vivência de vida. E muitas vezes, quando vai chegando o fim do ano, muitas pessoas ficam frustradas, desanimadas, tristes, angustiadas, porque não viram as coisas acontecendo. Apresentaram diante de Deus, oraram, clamaram, mas o tempo passou e as coisas não aconteceram como era o esperado. As expectativas não foram supridas, as expectativas não foram realizadas, as coisas não aconteceram como era o esperado. E muitas vezes nós
colocamos diante de Deus a nossa vida e nos fundamentamos na palavra dele, assim como esses discípulos. Os discípulos receberam uma palavra e muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus, uma vez liberada, ela não volta vazia antes que se cumpra. Deus estabelece algo, Deus diz algo, e aquilo que Deus diz vai acontecer. Foi isso que aconteceu aqui. O próprio Deus, Jesus, disse para eles assim: vocês vão entrar nesse barco e vão atravessar, e vocês vão para o outro lado do mar. Eles obedeceram, eles entraram no barco, eles foram rumo ao sentido do qual Jesus havia dito para eles irem. Só que quando o barco já estava lá no meio do mar, algo começa a acontecer, uma turbulência, começa a soprar um vento contrário, as coisas começam a fugir do controle. Aquela expectativa que eles tinham da palavra de Deus de chegar do outro lado começa a afligi-los. Aquela expectativa que eles tinham de alcançar, chegar no objetivo, começa a questionar a mente daqueles homens. Sabe por quê? Porque eles já haviam passado por aquela situação, só que Jesus estava no barco com eles. No determinado momento em que Jesus estava no barco com eles, na outra passagem, eles ficaram com medo, mas logo Jesus deu a ordem ao vento e ao mar, à tempestade, e tudo se acalmou. E aqui que eu quero determinar e falar com vocês sobre um ponto. Jesus estava presente na primeira passagem, em que as coisas fugiram do controle, a natureza se avolumou, e a tempestade chegou, e eles estavam a perto de naufragar, e Jesus salva aqueles discípulos, mas Jesus estava ali no barco. E quando eles estão passando por esse momento, eles olham ao seu redor, e Jesus não estava ali no barco, porque Jesus havia ficado lá na cidade. Jesus havia ficado orando, Jesus havia se retirado para orar. E eles começam a ficar com temor, com medo. Jesus não está aqui dessa vez. O que vai acontecer? Jesus estava testando a fé daqueles homens. A Bíblia Sagrada diz que nós somos um povo gerado pela fé. Nós somos gerados sobrenaturalmente. Nós somos escolhidos por um Deus que fez as coisas ao longo da história de maneira sobrenatural na vida do seu povo, dos hebreus, dos israelitas. E Deus quer que nós entendamos isso. Deus quer que nós não vivamos apenas pela razão humana, pela racionalidade. E naquele momento que aqueles discípulos já estavam a muitos estádios da terra, eles já estavam no meio do mar, onde o vento começou a ficar contrário e já não havia mais esperança humana alguma, ou seja, não havia como eles saírem daquela situação. Eles começam a ficar com medo, porque Jesus não estava no barco. Mas Jesus quer que nós entendamos que mesmo que diante dos nossos olhos pareça que Ele não está conosco, Ele quer que nós saibamos que Ele está presente, que Ele está conosco. É isso que Ele quer. Porque Jesus não ficaria para sempre junto com eles. Jesus queria que eles aprendessem não a viver uma vida independente, sem Deus, mas Jesus queria que eles compreendessem que eles precisavam crer e pela fé entender que independente de onde Jesus estivesse, Ele é o Deus onipresente, onisciente, onipotente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que nós, independente da situação que estivermos passando, nós precisamos ter essa certeza de que Ele está conosco, independente do vento contrário, independente de quão distante estejamos, independente de quão difícil seja a situação, independente se ainda não conseguimos chegar no local que gostaríamos, precisamos ter essa certeza de que Ele está conosco. Só que o que eu quero realmente tratar com vocês
é a respeito de que você, com a sua consciência, com a sua razão, você sabe exatamente aonde você quer chegar? Você tem uma direção? Você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Você sabe o porquê você existe, o porquê que você está aqui? Todos nós, muitas vezes, temos o início da nossa vida. Essa é a certeza que nós temos, todos nós temos, nós nascemos, estamos vivos, estamos aqui. E a outra certeza que nós temos é que um dia não mais estaremos aqui nesse mundo. O dia que acabar o nosso prazo de validade, não mais estaremos entre os nossos irmãos, não estaremos mais entre os nossos familiares. Eu acredito que o maior objetivo de Deus é que nós saibamos realmente o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o nosso propósito, qual é a nossa função como ser humano, como gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, elas têm uma experiência com Deus na igreja, e elas acham que simplesmente porque respondeu a um estímulo psicológico, elas acham que estão no caminho certo, e elas começam a buscar a presença de Deus para resolver os seus problemas, para alcançar os seus objetivos, o seu sucesso no casamento, na vida profissional, financeira, material, em todas as áreas. Ou seja, as pessoas buscam a prosperidade, porque a prosperidade não está apenas relacionada ao dinheiro, a prosperidade está relacionada a viver bem com tudo aquilo que você tem, independente se você ganha um salário mínimo ou se você ganha R$1 milhão. O grande objetivo é você ser feliz com aquilo que você escolheu fazer. Você é feliz? Quando você levanta na segunda-feira para ir trabalhar, você vai sorridente, você vai com a expectativa de que você gosta daquilo que você faz, que você se alegra. Quando você sai da sua casa para vir ao culto, você se alegra com aquilo que você está fazendo. Eu vou ao culto, eu vou adorar, eu vou bendizer ao Senhor, eu vou pregar a palavra do Senhor, eu vou tocar o meu instrumento, eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Você, como que é a sua relação consigo mesmo, com as pessoas e com Deus? Muitas vezes nós não sabemos o que estamos fazendo. Muitas vezes nós estamos sendo conduzidos de uma tal forma que nós estamos apenas seguindo a multidão, nós estamos apenas acompanhando a manada. Todo mundo está indo para esse lado, eu também vou. Agora todo mundo está indo para cá, eu também vou. E nós esquecemos, ou talvez nem mesmo um dia conseguimos ter a compreensão da verdade e da realidade que Deus quer que nós tenhamos. Você sabe para onde você está indo? Naquele filme Alice no País das Maravilhas, quando ela chega diante do gato e pergunta e pede ajuda para o gato, o que ele responde para ela? Quando ela fala assim para ele, que ela não sabia o que ela queria. Ele diz assim para ela: para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então muitas vezes nós nos ocupamos com as tarefas do dia a dia, da nossa rotina, e achamos que estamos indo para um local, achamos que estamos debaixo da palavra de Deus, achamos que estamos debaixo da vontade de Deus, e muitas vezes nós ficamos presos no mar da vida, e passamos por turbulências, situações contrárias começam a acontecer ao nosso redor, e nós começamos a olhar para o Deus que foi apresentado a nós, e começamos a clamar por socorro, e muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e parece que Ele não está conosco, parece que Ele não está vindo, e quando nós identificamos que algo está se aproximando, nós olhamos e ficamos com medo. Por quê? Os discípulos estavam no meio do mar, o vento contrário, com medo de naufragar. Eles estão ali com medo do navio
o barco afundar e eles perderem a perspectiva deles, de vida, de chegar do outro lado. E muitas vezes nós estamos nessa condição. Nós olhamos, porque a palavra de Deus foi anunciada, pessoas se levantaram e apontaram o dedo e falaram: assim diz o Senhor, vai acontecer isso, isso e isso. Não estou dizendo que Deus não faz, Deus faz. Nós não podemos limitar Deus, é isso que eu estou querendo dizer. Não dá para você colocar Deus numa caixinha, numa jaula, fechar e dizer: Deus age apenas desse jeito. Mas muitas pessoas receberam palavras, ministrações, em diversos níveis, seja em qual igreja foi, seja por qual meio de transmissão foi, por rádio, televisão, por pessoas, enfim. As pessoas receberam a instrução da palavra de Deus e acreditaram que Deus talvez poderia resolver os seus problemas, que Deus poderia curar, que Deus poderia abrir as portas, que Deus poderia fazer. E uma coisa que nós podemos e temos certeza é que Deus pode todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz em Lucas 1,37 que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a palavra de Deus cumpre o propósito pelo qual foi liberada. O problema somos nós, é a nossa compreensão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Chegou o momento, meus irmãos, em que nós devemos nos libertar de toda a raiz de religião, de religiosidade, de imposição humana, de um Deus que não é o Deus que se apresentou ao povo, não é o Deus criador dos céus e da terra, que não é o Deus que nos criou, que criou você, que criou a mim, que criou todas as pessoas que estão à nossa volta, que criou a natureza, que fez todas as coisas. Porque as pessoas ao longo da história foram construindo uma imagem de Deus, de um Deus tirano, de um Deus cruel, de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, de um Deus que está esperando um momento para vir diante de nós e nos punir. Mas o Deus que eu acredito que está aqui revelado na Bíblia Sagrada é um Deus que foi para a cruz, que entregou a sua própria vida para nos perdoar, para quitar a dívida que tínhamos, para quitar o pecado, para nos dar uma nova vida, para nos fazer livres. E muitas vezes a religião vai impondo medo: se não fizer isso vai ser amaldiçoado, se for para tal lugar vai ser amaldiçoado, se não for desse jeito aqui que eu estou dizendo, você não vai conseguir. As pessoas vão limitando Deus, vão construindo uma imagem de um Deus que não existe, e que muitas vezes nós não precisamos de uma imagem esculpida para cometer o pecado da idolatria, mas muitas vezes nós vamos cometendo o pecado da idolatria de um Deus que nós construímos ao longo da história, ou que talvez as pessoas, os líderes, construíram um Deus na nossa mente, o qual não é o Deus verdadeiro, mas que nós acreditamos e estamos cometendo o pecado da idolatria. E quando Jesus se apresenta diante de nós, nós ficamos com medo, nós olhamos e não conseguimos enxergar Jesus, mas nós conseguimos enxergar qualquer outra coisa que está ao nosso lado. Se nós fizermos uma campanha aqui, com objeto, com óleo, com as coisas, dizendo Deus vai fazer isso, fazendo coisas sobrenaturais, impulsionando para que as pessoas venham, façam, coloquem roupa, façam as coisas assim, as pessoas vão com aquela expectativa de que aquilo ali vai acontecer, mas elas deixam de acreditar no Deus verdadeiro, invisível, que está no nosso meio, como esse vento que você está sentindo através desses ventiladores, ou através do ar que nós respiramos. Eles olham para aquela situação do vento contrário, eles conseguem enxergar um fantasma, eles enxergam algo que não existe. E muitas vezes é esse algo que não existe que nós estamos enxergando e estamos cultuando.
Muitas vezes nós estamos cultuando um Deus que foi moldado a nossas expectativas, um Deus que foi moldado para suprir as nossas expectativas, e por isso que muitas vezes nos frustramos, achamos que Deus não cumpre com a sua palavra, achamos que ir à igreja, cultuar ao Senhor, estar na congregação, isso é tudo uma questão de você cumprir um calendário, e que as coisas não acontecem, porque muitas vezes nós estamos enxergando um fantasma, um Deus que não existe diante de nós, estamos nos curvando diante dele, diante de uma imagem que nós construímos, que nós colocamos de uma forma fantasmagórica diante de nós, de uma forma shakespeariana, nós idealizamos algo para que supra as nossas expectativas, mas nós não conseguimos enxergar Jesus próximo de nós, vindo até a nossa vida, diante da nossa frente, diante dos nossos olhos, diante da nossa vida, e querendo nos ajudar, mas nós olhamos e enxergamos o fantasma de um Deus tirano, de que as coisas não vão dar certo, porque nós erramos, falhamos, e diante das dificuldades nós começamos a procurar a culpa. O que eu fiz para as coisas não acontecerem? Começamos com aquele sentimento de inferioridade, começamos a nos acomodar e achar que Deus não vai agir na nossa vida, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos atingir os nossos objetivos. E isso nós vamos muitas vezes fazendo ano após ano, nós vamos vivendo a nossa vida e o tempo vai passando, porque o tempo não espera ninguém, e nós vamos vivendo a nossa vida assim rotineiramente, ano após ano, colocando os objetivos, os planos, e o ano passa, e daqui a pouco já está no final do ano de novo, e daqui a pouco é outro ano, e daqui a pouco é outro ano, e nós não estamos no local que gostaríamos de estar, não chegamos, estamos no meio do mar, sendo açoitados pelo vento, estamos no meio do mar, com o vento contrário, tentando nos convencer de que não vamos chegar. Mas Jesus chega, Jesus olha para aqueles discípulos e diz: sou eu, vocês precisam me ver, vocês precisam enxergar o Deus verdadeiro, vocês precisam enxergar Jesus, vocês precisam olhar para mim e saber que eu sempre estarei pronto, eu sempre estarei com vocês. Fui eu que disse para ir. Eu quero que vocês entendam isso. Às vezes nós não entendemos as adversidades que nos afligem, porque nós recebemos a palavra de Deus, nós acreditamos que Deus ia fazer, e muitas vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que gostaríamos, mas tenha certeza que é melhor você estar no meio da tempestade, no meio do mar, mas no centro da vontade de Deus, do que em terra seca, no meio das pessoas, da multidão e fora da vontade de Deus. Porque mesmo que o vento seja contrário, mas você, no centro da vontade de Deus, saiba que no momento certo e na hora certa Ele vai aparecer. E quando Ele aparecer diante de você, reconheça-o como seu Senhor e seu Salvador, reconheça-o como Jesus, enxergue Jesus, consiga tirar as escamas dos seus olhos, para que você o contemple, para que você o veja, para que você desfrute da presença daquele que pode te ajudar. Só que o grande problema nisso é que nós muitas vezes não sabemos para onde nós estamos indo, nós não sabemos de onde nós viemos, nós não sabemos quem somos. E aqui está o ponto central que nós precisamos entender: o que nós viemos fazer nesse mundo. Se você não buscar a reconexão com Deus,
o que vai acontecer é isso: você vai cumprir tarefas dia após dia, ano após ano, achando que você vai conseguir, e sempre após uma conquista, sempre após algo acontecer, você vê que não era bem aquilo, e você continua em busca da felicidade, do contentamento, da alegria, da satisfação, de conseguir, de conquistar. E o tempo vai passando, a vida toda vai passando, e as pessoas vivem nessa roda, nessa corrida, em que o mundo vai girando, o tempo vai passando, as pessoas vão buscando, cada dia é uma coisa, cada semana é uma coisa, cada ano é uma coisa, e nunca se satisfaz, porque não compreenderam o propósito, o objetivo. E muitas pessoas têm esse problema de não saber a sua identidade e o seu propósito. Nós precisamos urgentemente saber e entender a nossa identidade e qual é o nosso propósito. E nós só vamos conseguir entender qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito, se nós nos voltarmos para a nossa origem. E qual é a nossa origem? De onde que nós viemos? Nós viemos de Deus, Ele que nos fez, Ele que nos criou. Se nós queremos chegar, se nós queremos que a palavra de Deus que foi liberada seja estabelecida, se cumpra na nossa vida, nós precisamos nos reconectar, nós precisamos nos voltar à origem. E quando nós nos voltamos à origem, quando nós entendemos que a nossa origem é Deus, nós nos reconectamos com Ele, nos reconectamos com o nosso Pai, com o nosso Criador. E quando nós nos reconectamos com Ele, nós entendemos qual é a nossa identidade de filho de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus se revelou à humanidade para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós entendemos que nós temos um Pai, sabemos qual é a nossa origem, nós entendemos a nossa identidade, nós somos filhos de Deus. E agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos entender qual é o nosso propósito. Qual é o seu propósito? O seu propósito é simplesmente ocupar a terra inutilmente? Como um tronco de uma árvore cortada que ocupa a terra inutilmente? Já parou para pensar? O que você tem feito? Quais são os valores que você tem gerado no seu convívio familiar com as pessoas, na igreja que você congrega? Qual é o fruto que tem saído de você? O que as pessoas estão olhando? O que as pessoas estão vendo em você? O que você tem gerado de valor para a humanidade, para a sociedade? Porque Deus, se Ele quisesse que nós não tivéssemos fruto algum, Ele nos teria feito um objeto, não teria dado um cérebro para nós. Você não apenas existe. Deus não quer que você ocupe apenas esse banco na cadeira da igreja. Deus não quer que você apenas tenha uma profissão. Deus não quer apenas que você seja bem sucedido na sua profissão, no seu casamento, na sua família. Porque muitas pessoas são bem-sucedidas em diversas áreas, mas são infelizes, sabe por quê? Porque não sabem exercer a função, porque não sabem a sua origem, porque não sabem qual é a sua identidade e porque não conhecem o seu propósito. Nós precisamos entender de uma vez por todas o que é isso na nossa vida, porque se nós entendermos isso na nossa vida, a nossa vida vai ter sentido. Nós não vamos apenas ocupar a terra inutilmente, nós não vamos apenas ser mais um. Porque se for para ser mais um, para que eu vou subir aqui para pregar? Se for para ser mais um, para que eu vou existir? Qual o sentido da vida? Viver apenas em função de realização pessoal? Viver apenas em função de conseguir as coisas, mas viver infeliz dentro de casa? De conseguir se apresentar diante das pessoas com uma bela aparência, com status, com casa, com carro, com diversas coisas, mas só você sabe a podridão que existe dentro de você. Só você sabe
a podridão que sai de você diante da sociedade, diante das pessoas que estão à volta. O grande objetivo é esse. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós entendemos a nossa identidade, e nós conseguimos compreender o propósito é de ser filho, de ser luz, de ser sal nessa terra, e de conseguir levar esperança onde não há esperança, de conseguir levar paz aonde há guerra, de conseguir levar cura onde há enfermidade, de levar esperança para aquele que não tem mais esperança, de viver uma vida diferente, de viver uma vida transformada. Porque senão não vai fazer sentido apenas cultuar um ídolo que foi criado na nossa mente, que nós estabelecemos e que colocamos diante de nós, e que todos os dias, todos os cultos, nós cultuamos, nós nos curvamos diante desse ídolo. Chegou uma hora de nós olharmos realmente para a Bíblia Sagrada e entender que existe um Deus verdadeiro e que nos colocou aqui nesse mundo para que façamos a diferença. Deus não te chamou apenas para você ser bom, Deus não te chamou apenas para você ter uma vida normal. Você está equivocado. Deus tem algo muito maior para você. Deus não quer só isso para você, Deus quer coisas grandes para nós. Deus não quer que nós tenhamos aquela compreensão de humildade de viver uma vida medíocre. Deus quer que nós sejamos prósperos, independente se vai ser com um salário mínimo, se vai ser com todo o dinheiro que nós pudermos alcançar. Deus quer que haja felicidade, independente. Já viu aquelas pessoas que, independente do salário, elas amam o que fazem, elas colocam um sorriso no rosto, não vão reclamando, não exercem a função murmurando, não fazem as coisas apenas por dinheiro, por fazer, porque afinal de contas tem que pagar a conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comprar tal coisa. Vive uma vida infeliz, está trocando a vida por dinheiro todos os meses, todos os dias, e o tempo vai passando, e as pessoas morrem com uma vida que começou e terminou sem muito saber o que estava fazendo, para onde ir, o que estava acontecendo. Muitas pessoas apenas correspondem a um momento de emoção. É moda, vamos ser gospel. É moda, vamos ser evangélico. Mas não sabe a realidade, a verdade daquilo que Deus fez na nossa vida. Se você entender isso de uma vez por todas, você vai entender que você tem um Pai, que se você se voltar para Ele todos os dias e entender qual é a sua identidade de filho, de instrumento dele na terra, você vai conseguir cumprir o seu propósito. Porque quando nós entendemos isso, sabe o que acontece? Nós conseguimos dar uma direção para a nossa vida, coisa que muitas pessoas não têm. As pessoas não têm direção, e é por isso que qualquer caminho serve. Ah, essa porta de emprego abriu, eu vou nessa. Ah, que tal porta, então eu vou nessa. Ah, estou sozinha, o primeiro fulano que aparece, estou dentro. Sabe por quê? Porque você não entendeu ainda a sua direção, você não entendeu o propósito de Deus na sua vida. E quando nós juntamos a nossa origem, a nossa identidade e o nosso propósito, nós temos uma direção. E quando nós temos uma direção, nós vamos saber o que fazer, quais as atitudes, o que eu preciso fazer agora para cumprir, porque agora eu tenho uma direção, eu sei para onde eu vou. Um dia você vai morrer. Entenda de uma vez por todas isso, e não queira ir embora dessa vida sem antes cumprir o seu propósito. Jesus no alto da cruz, está consumado. Ou seja, aquilo que Deus me colocou, aquilo que o Pai me colocou para fazer, eu fiz, está consumado, eu realizei a obra, o plano de Deus. O apóstolo Paulo combati o bom combate, ele chegou, concluiu, ele fez aquilo
que Deus queria. Ele se voltou para a sua origem. Ele entendeu qual era a sua identidade. Ele viveu com propósito, com a direção, e fez tudo aquilo que ele precisava fazer. Quando nós olharmos ao nosso redor, não adianta nós olharmos para as injustiças que estão à nossa volta, em qualquer área, em qualquer nível, e viver indignado, se nós não fazemos nada. Eu quero te convidar hoje a se recusar a não fazer nada. Se recuse a não fazer nada. Se recuse a ser indiferente. Se recuse a viver uma vida normal. Se você entender o seu propósito, se você olhar para a direção que Deus tem para você, você vai ser como o apóstolo Paulo, uma bomba nas mãos de Deus que vai levar o evangelho. E graças a essas pessoas, a esses homens de Deus que entenderam qual era o propósito, nós estamos aqui hoje. Através de um único homem, o apóstolo Paulo, o evangelho foi pregado, foi levado até os confins da terra. Ele levou o evangelho aos confins da terra através daquela crença, através daquela mudança que ele teve quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele enxergou Jesus, quando ele viu que o Deus que havia sido mostrado para ele era um Deus da religião. E quando ele encontra com Jesus, as escamas caem dos seus olhos. Naquele momento tudo muda na vida dele. Ele enxerga a direção. Ele se volta para Deus. E a partir daquele momento ele sabia exatamente o que deveria fazer. Deus quer que você seja abençoado em todas as áreas das suas vidas. Deus quer ver você próspero no seu trabalho. Deus quer ver você abençoado na sua casa, na sua família. Deus quer ver você feliz com seus filhos. Deus quer ver as coisas acontecendo sobrenaturalmente na sua vida. Mas que isso seja para a glória e louvor dele. Mas isso precisa ser para que você cumpra o propósito, para que você cumpra o chamado dele na sua vida, para que você seja um agente dele na sua casa, para que você seja um agente do reino de Deus onde você trabalha, para que você seja um agente de Deus onde você estuda, para que você seja um agente de Deus onde você congrega, na igreja, enfim, em todas as áreas por onde você passar. Deus quer que você saiba que você é um agente de Deus na terra e que Deus quer usar você de uma forma sobrenatural. Você precisa se reconectar com Deus. E Deus vai agir de forma sobrenatural. Quando eles estão ali, Jesus chega, andando por sobre o mar. Os discípulos olham e pensam que é um fantasma. Aqui outra coisa que nós precisamos aprender. Deus é Deus, gente. Não adianta você achar, determinar como que Ele tem que agir na sua vida. Não adianta, Deus vem desse jeito, faça assim. Não dá. Eles esperavam um barco. Do jeito que eles tinham ido para o outro lado, segundo a ordem de Jesus, eles esperavam que Jesus ia chegar lá remando o barquinho para salvá-los. Mas Jesus chega andando por sobre o mar. Jesus chega andando por sobre as águas. Talvez você esteja esperando que Jesus chegue de uma forma, e é por isso que você não está vendo. Você está vendo só o medo, o pânico, o vento contrário, porque você não está entendendo. Deus não vai chegar do jeito que você quer e do jeito que você determinou. Deus vai agir da forma que Ele quer, porque Ele é soberano. Ele está acima de tudo. Não é do jeito que você acha que vai acontecer. É do jeito que Ele estabeleceu que vai acontecer. Mas no momento certo e na hora certa, Ele vai chegar na sua vida e vai determinar que esse vento contrário pare, para que você consiga desfrutar daquilo que Ele tem para você. Só que aqui temos um porém. Quando Jesus chega e fala para eles assim: não tenham medo, sou eu. Pedro olha e fala assim: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo.
Porque Pedro sabia, ao longo da convivência com Jesus, que ele era o Senhor da natureza, que ele já havia dado ordem para os enfermos, e os enfermos tinham sido curados. Ele já havia dado ordem ao vento, ao mar, à tempestade, enfim, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. Olha a palavra de novo sendo liberada, segunda vez. Jesus lá, enquanto eles ainda estavam na areia, disse: vai, atravessem, passem para o outro lado. Eles foram, segundo a palavra de Deus. Agora eles estão ali, diante do vento contrário, da perturbação, do medo, do pavor, do pânico. E Pedro tem uma atitude de fé: se é o Senhor, então manda-me ir ter contigo. Jesus fala para ele de novo: vem. Pedro obedece, Pedro escuta a palavra do Senhor, e ele pisa na água, e quando ele pisa, ele viu que ele não afundou, e ele está ali olhando para Jesus. E quando ele coloca o outro pé, ele vê que ele não afundou, e ele começa a ir ao encontro de Jesus. Só que num determinado momento ele começa a olhar para os lados, ele começa a perceber o vento contrário, e começa a ficar com medo. O que acontece? Começa a afundar. Ele não clamou por socorro quando estava já se afogando, ele clamou por socorro quando estava afundando. E Jesus prontamente, logo foi, estendeu-lhe a mão e o salvou. E os dois juntos voltaram andando por sobre o mar. Todos nós estamos no barco da vida, estamos no meio do mar da vida, e cada um sabe qual é o destino, a vontade, o plano que tem de vida, o que quer alcançar, se é que você sabe, né? Mas se nós sabemos o que queremos, se nós sabemos onde vamos chegar, nós temos duas opções: ou nós vamos chegar do outro lado, segundo a palavra de Deus, de uma forma simples, ou com grandes emoções. É você que escolhe. Quer ficar dentro do barco? Pode ficar. Jesus vai entrar no barco, vai te levar, você vai chegar do outro lado. Agora, no que muitas pessoas olham apenas o que aconteceu com Pedro. Pedro afundou, homem de pequena fé, como o próprio Jesus disse. Por que você duvidou? Mas Jesus diz isso e o pega pelas mãos, e juntos vivem o sobrenatural. A partir do momento que você entender isso, que se Jesus estiver no barco com você, você vai chegar no seu destino, você vai conseguir. Agora, se você ousar sair do barco e viver o sobrenatural, segundo a palavra de Jesus, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar, todas as vezes que Jesus curou, que Jesus fez algo na vida de alguém, ele falou assim: agora vai, não peques mais, levanta e anda, vem. Todo milagre que foi liberado sobre alguém foi precedido de uma ação dita por Jesus: agora vem, agora vai. E é isso que ele está dizendo para nós nessa noite: você está salvo, você vai chegar do outro lado. A história da humanidade começou com Deus. Deus criou o ser humano, Deus fez todas as coisas. O apóstolo João, com a revelação, viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha e vê o Cristo, porque ele tinha a imagem de Jesus na sua mente, crucificado. Ele olha e vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a humanidade toda sendo novamente levada de volta para a sua origem. Começou com Deus e vai terminar com Deus. A humanidade está sendo ali, ele enxerga o Cordeiro de Deus, mas os anciãos estão olhando e vendo o leão da tribo de Judá. Quando João olha, ele vê o Cordeiro, porque
porque ele tinha aquela imagem do Cristo crucificado. Mas os anciãos estão ali mostrando que era o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que é digno de desatar os selos, e é aquele que está conosco, e é aquele que nos fez e nos conduzirá para que sejamos um reino de sacerdotes. A humanidade começou com Deus, e Ele, com o seu plano de salvação, a morte vicária na cruz, quando Cristo morre, que não precisa ser refeita, é um único sacrifício perfeito, é o de Cristo. Através desse sacrifício, nós somos levados novamente para Deus. A humanidade volta para o seu Criador, para viver num novo céu e numa nova terra. Ou seja, todos nós vamos chegar do outro lado. Agora, como que nós vamos chegar do outro lado? Enquanto estivermos passando aqui por essa vida, o que vamos viver e o que vamos vivenciar? Você vai chegar do outro lado apenas sendo um cristão normal, que acha que a fé é apenas ler a Bíblia no culto, que orar é apenas quando nós nos reunimos e falamos: oremos, irmãos, senhoras e senhores, vamos nos reunir, hoje tem culto, amanhã tem culto. Você acha que é apenas vivendo uma vida de dupla personalidade? É crente na igreja e descrente fora da igreja? Na igreja da glória a Deus, aleluia. Lá fora, só Deus sabe, né? Só o sangue de Jesus para ter efeito na nossa vida, né? Chegou o momento de você agir com a atitude de fé. Se você quer, não tenha medo de ousar. Não tenha medo de acreditar que você pode. As crenças limitantes estão aqui, na nossa mente. Você pode todas as coisas. Os limites estão aqui, dentro de nós. Nós que colocamos os limites. Mas quando nós nos entregamos a Deus e entendemos qual é o nosso propósito, nós sabemos que aquilo que nós vamos fazer é para fazer a diferença, é para dar o nosso melhor, é para viver, para gerar vida. Eu vou ser o melhor, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou lá, porque se uma vida mudar, já valeu a pena. Eu vou fazer para que eu faça a diferença, para que eu chegue lá e não apenas sugue das pessoas, mas para que eu chegue lá e consiga transmitir, consiga ajudar, consiga impulsionar alguém, mudar de vida e fazer toda a diferença na terra. Eu vou chegar no meu emprego para mudar aquela vida. Eu vou chegar onde eu trabalho, onde eu estudo, para mudar vidas, para gerar vida na vida das pessoas. Eu vou fazer as coisas para que o propósito de Deus se cumpra. Se nós entendermos isso, nós podemos olhar para Jesus e falar: então nos conduza, nos leve para viver o sobrenatural. E Jesus vai falar: vem. Jesus está dizendo: pode vir, ouse, comece a fazer, não fique esperando. Às vezes nós falamos demais, mas não fazemos. Queremos demais, mas não temos atitude nenhuma. Nós precisamos agir. E não tenha medo de agir, porque se você estiver agindo e tudo começar a ficar ruim, lembre-se que Ele não vai chegar diante de você e falar assim: você não teve fé, então afunda e morra. O Deus que nós cremos é um Deus que nos ama. Ele sempre vai dizer para você assim: pode ir, ouse, e se tudo der errado, eu vou estar lá. Eu vou estar lá para te levantar. Eu vou estar lá para te ajudar. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que tenha acontecido, você sabe para onde voltar, você sabe a quem recorrer. Se estiver afundando, clame, socorra-me, e prontamente Ele vai estender a mão e vai te levantar e vai te conduzir, e tudo vai se acalmar. Então não tenha medo de ousar. Deus te chamou para que você entenda qual é
a sua origem. Deus quer que você saiba qual é a sua identidade. E Deus quer que você saiba qual é o seu propósito. O seu propósito é gerar vida. Após você entender tudo, o seu propósito é ser um instrumento nas mãos dele, até o fim da sua vida. E quando você entender isso, você vai ver que você vai começar a transbordar na vida das pessoas. Você não vai viver uma vida, eu vou fazer isso porque tem que ser feito. Não, dê o seu melhor. Seja o melhor naquilo que você faz. Não com soberba, não com arrogância, não com orgulho, não com prepotência, mas eu vou ser o melhor, porque eu quero gerar vida na vida das pessoas. Eu vou ser o melhor, não para ser melhor do que os outros. Eu vou ser o melhor para que Deus transborde através de mim e as pessoas sejam abençoadas, sejam tocadas, sejam impulsionadas, sejam transformadas. E quando nós entendemos isso, o propósito é que nós procriemos. Você precisa procriar, ou seja, você precisa, Deus disse, você precisa procriar, a terra é sua, Ele te deu a terra, você precisa dominar a terra. E é por isso que você precisa entender exatamente quem você é, porque você entendendo isso, você vai ver que o seu nome diz respeito apenas a você. O seu nome diz respeito apenas a você. Agora o seu sobrenome diz respeito a quem veio antes de você e a quem virá depois. A grande questão da nossa vida é essa: qual é o legado que nós vamos deixar para aqueles que vão ficar? Porque nós vamos morrer, nós não vamos viver para sempre, e nós não podemos viver a nossa vida achando que o mundo vai girar em torno do nosso umbigo. Nós temos que entender que existe pessoas que pagaram o preço para que nós estivéssemos na condição que estamos hoje. E nós precisamos entender que existe o futuro, pessoas que virão depois de nós. Então a nossa vida, ela está ligada àqueles que vieram antes de nós e àqueles que virão após nós. E muitas pessoas, senhoras e senhores, não conseguem viver uma vida abençoada porque elas têm esse problema, esse conflito familiar. E é extremamente necessário que nós nos reconectemos com a nossa origem celestial, paterna, o nosso Deus, e também nos reconciliemos com os nossos pais. Ou seja, a origem de todos nós viemos de Deus, mas nós também temos a nossa origem, de onde viemos. A semente que foi plantada no mundo, que somos nós viemos de alguém. E graças a Deus eu tenho um relacionamento de amor com os meus pais. Graças a Deus eu tenho um vínculo com os meus pais. Então é muito fácil você conseguir ter um vínculo com Deus, mas muitas pessoas enxergam esse fantasma que foi apresentado pela religião, de um Deus cruel, punitivo, que não escuta, que não faz, que pune apenas. Deus é Pai, e às vezes nós passamos por problemas como esses discípulos passaram, simplesmente porque Ele quer nos polir, nos purificar, nos ensinar coisas. Às vezes nós recebemos correções, sim. As correções, queridos irmãos, precisa ser muito bem entendida, porque as pessoas confundem a punição divina. Deus está castigando, Deus está fazendo, não. Quando desobedecemos, nós vamos colher o resultado daquilo que nós fizemos. Porque quando a minha filha, ela bagunça, ela desobedece, ou ela se machuca porque caiu, o meu desejo não é que ela continue machucada. O meu desejo não é ir lá e falar: você se machucou, caiu, vem aqui agora que eu vou bater em você. O meu desejo é que ela se levante, que ela se recupere, e que ela tenha uma vida maravilhosa pela frente.
Só que o erro que nós cometemos causa dor, problemas e consequências nas nossas vidas. Quando Jonas desobedece, o que acontece? Passou dificuldade. Mas ele passou a dificuldade pela desobediência. Os discípulos aqui estavam passando dificuldade porque estavam obedecendo, e é isso que nós não entendemos às vezes. Estamos na obediência, estamos passando por dificuldade, mas é porque Deus quer nos ensinar que muitas vezes esse mar da dificuldade é o caminho pelo qual Ele virá ao nosso encontro, para que possamos viver o sobrenatural dEle, para que cresçamos, para que deixemos de ser meninos, levados por qualquer vento de doutrina, apenas se alimentando do leitinho, quando já era para estarmos nos alimentando de coisa sólida. Mas se nós não tivermos a reconexão com os nossos pais, dificilmente conseguimos nos reconectar com Deus. Eu tenho certeza que se tudo der errado na minha vida, eu sei que os meus pais estão lá para me receber de volta. Eles estão ali prontos para dizer: estamos aqui. Se tudo der errado, você sabe para onde voltar. E você sabe para onde voltar? Perdoe. Não viva a vida com brigas. O tempo passa. A vida vai terminar. Aprenda a viver e fazer a diferença dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua família, com seus pais. Aproveite enquanto eles estão com vocês, porque não adianta nada depois que vai embora. Se você tem algum problema com seu pai, principalmente a figura paterna, chegue diante dos seus pais, abrace-os, e se existe algo, diga: eu te perdoo. Eu não sei o que existe aí dentro, mas eu estou aqui porque der e vier. Estou junto, estou com você. Você vai ver que isso vai ser libertador para você conseguir estabelecer o seu relacionamento com Deus, com as pessoas. Eu sei que é mais difícil para aqueles que os pais já se foram, mas mesmo assim é possível. A psicologia diz que é possível. Existe até um exercício que as pessoas são indicadas a fazer. Se você teve problemas com seus pais, você pode chegar na sua casa quando você estiver sozinho, coloque lá a almofada, o travesseiro no sofá e solta tudo. Solta tudo. Tudo que ficou entalado, tudo que ficou engasgado, todos os problemas. Que você vai ver que vai acontecer algo libertador na sua vida. E a partir daquele momento se reconecte com Deus novamente e comece uma nova vida, uma nova história. Comece a recusar a não ser mais um. Recuse a não fazer nada, a ser um tronco de uma árvore que ocupa o planeta Terra inutilmente. Deus te chamou para que você seja uma árvore com galhos, com flores belas, com frutos, dos quais muitos vão poder desfrutar e participar. A partir de hoje, assuma o controle da sua vida. A partir de hoje, liberte-se, viva a sua vida, decida viver, decida ser o melhor, decida ser bom, decida transbordar amor, alegria, o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Decida que isso transborde da sua vida e atinja
Eu sei que nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos ser luz, o sal, e começar a mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta. A grande questão é essa: qual é o seu legado? Como que as pessoas vão se lembrar de você? Você entendeu o seu propósito, você é filho de Deus, você vai agora saber cumprir a sua missão, a sua função, você vai saber qual é a sua direção, independente dos seus sonhos profissionais. Você sabe que você tem que cumprir a sua missão, o seu propósito, é levar o evangelho, é levar mudança de vida para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta, para os seus familiares. Agora você sabe o que você tem que fazer, você sabe quais as atitudes que você deve tomar, você sabe qual é o rumo da sua vida, o que você tem que fazer. E a partir desse momento, você precisa entender qual é o seu legado, o que você vai deixar, o que você vai gerar de fruto para a sociedade e para a humanidade. Como os seus filhos vão se lembrar de você? A grande questão é essa: como vão se lembrar de nós? E por que nós seremos lembrados? Nós temos aí duas personalidades que ninguém nunca esquece: Hitler e Jesus. Como você quer ser lembrado? A grande questão é essa, sabe por quê? Quando nós morremos, nós viramos uma lembrança, e depois de virarmos uma lembrança, nós viramos uma saudade, e depois que nós viramos uma saudade, nós viramos uma fotografia, e depois o tempo vai passando, e as pessoas se esquecem de nós. A grande questão é essa: brigue enquanto você estiver vivo, para que seja difícil das pessoas esquecerem de você quando você for embora. Viva a sua vida com tal intensidade, de que seja impossível de que as pessoas se esqueçam de você quando você partir. Construa esse legado, e comece a viver de uma forma em prol da humanidade. Ao momento em que você vai conseguir olhar como Paulo disse: se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque eu vou estar num lugar bem melhor. Mas o viver é Cristo, ou seja, eu vou transbordar Jesus, eu vou transbordar amor, paz, alegria, mudança de vida, esperança na vida das pessoas, perspectiva, vida diferente, vida transformada. Eu vou cumprir o meu propósito. Eu sei quem eu sou. Decida cumprir o seu propósito, porque se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas deram a sua própria vida, seguindo o exemplo de Jesus, para que o evangelho viesse até nós hoje. Se você olhar para os Estados Unidos, você vai ver que existe um tratamento deles com os fuzileiros navais. Quando eles estão diante de uma missão, eles chamam o exército, chamam a marinha, chamam a aeronáutica, e quando eles não dão conta, eles chamam os fuzileiros. E diz a história que quando eles começam no treinamento, os fuzileiros, eles chegam lá diante de 40 terroristas. Apenas 3 fuzileiros, eles estão lá com a arma na mão. Eles olham para aqueles 40 terroristas no começo, e eles acham que vai ser impossível deles conseguirem derrotar. Eles olham e falam assim: nós somos apenas 3, eles são 40, estamos fritos. Só que o exército vai agindo na mente deles: vocês estão aqui, sabe para quê? Em prol dos seus filhos. Vocês estão aqui para que a nossa nação seja uma nação livre. Vocês estão aqui em prol da sua família, das suas esposas, das crianças, das pessoas que vão ficar. E essa ação psicológica começa a entrar na mente deles. Eles começam a se abdicar da própria vida. E quando eles chegam novamente, ao longo do tempo, eles chegam diante daqueles terroristas. Eles falam assim entre eles: a consciência muda, a concepção muda. Nós somos apenas em 3, eles são 40. Eles estão fritos nas nossas mãos. Nós vamos acabar com eles. Porque houve uma mudança.
Eles assumiram o controle da sua própria vida, eles vão lutar, eles são capazes de entregar a própria vida deles para que os filhos vivam e tenham uma perspectiva de vida, eles consigam viver numa nação livre e próspera e abençoada, livre da criminalidade, livre do terrorismo, das pessoas malignas que podem atingir e afligir a vida das pessoas, das famílias deles. É por isso que eles encaram dessa forma. E assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que viver e saber que a nossa entrega vai produzir um fruto para que os nossos filhos vivam o melhor. Eu vou dar a minha vida, eu vou às vezes deixar de viver, de fazer aquilo que eu gostaria, para que as pessoas que virão após mim consigam ter uma perspectiva de vida diferente. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Paulo fez, foi isso que os nossos exemplos de vida fizeram. Agora eu quero dizer para você, eu quero que você acorde para a vida. Sabe por quê? Para que nós possamos encerrar aqui, nós olhamos lá para o Antigo Testamento, uma geração inteira viveu, sabe como? Em círculo, no deserto, andando em círculo. E uma geração inteira morreu no deserto, não chegou na terra prometida. Sabe por quê? Porque 10 homens não cumpriram o seu propósito, não conseguiram estabelecer a sua função. Moisés manda os 12 espias, eles vão lá, chegam na terra prometida, olham aquela terra, voltam, e quando eles se apresentam de novo para Moisés, para a nação, para o povo, eles falam assim, os 10: a terra é boa, tem do bom e do melhor naquele local, mas lá tem gigantes, e eles vão nos devorar como gafanhotos, eles vão acabar conosco. E por causa disso uma geração inteira morreu ali, andando em círculo, sem chegar no destino. Porque 10 homens não foram homens. Os filhos estavam lá esperando uma atitude. As pessoas que estavam lá estavam esperando que eles assumissem o controle e estabelecessem um plano, porque Deus havia falado, o Deus que falou: vocês vão lá e vocês vão entrar, a terra é prometida, eu dei para vocês, podem ir porque eu sou com vocês, vocês vão conseguir. Mas eles se recusaram a fazer aquilo que deveria ser feito. Eles não deram importância para os seus familiares, para os seus filhos, para as suas esposas, para a geração que ia ficar após eles. E por isso uma geração inteira, por causa de 10 homens, morreu no deserto, não conseguiu chegar na terra prometida. Mas a geração de Josué e de Caleb, eles conseguiram entrar na terra prometida, eles tomaram posse da terra prometida, eles viveram o melhor de Deus, porque aqueles dois olharam e falaram assim: realmente lá os gigantes estão, realmente a terra é boa, mas se Deus prometeu, Ele vai lutar por nós, Ele vai nos conduzir e Ele vai fazer com que nós consigamos entrar na terra prometida. E Deus está te chamando hoje, sabe para quê? Para que você assuma o seu papel de mulher, para que você assuma o seu papel de homem, para que você assuma o seu papel de marido, para que você assuma o seu papel de filho e faça e cumpra o seu propósito como gente, como aquilo que Deus te colocou na terra para fazer. Assim diz o Senhor. Se levante na terra, se levante diante da humanidade e cumpra o propósito pelo qual Deus estabeleceu na sua vida. Não aceite que a sua geração morra no deserto. Não aceite não chegar do outro lado da margem. Porque se você está com Jesus, se você entende o seu propósito, se você está com Ele, se você se colocar e falar: Deus, eu gosto dessa área profissional, Deus, a minha família é essa, e eu quero junto com o Senhor chegar do outro lado. Eu quero junto com o Senhor viver o milagre, eu quero junto com o Senhor pisar nas águas, eu quero junto com o Senhor viver o sobrenatural, eu quero junto com o Senhor chegar do outro lado. Juntos vocês vão chegar, porque o versículo 34 diz assim: e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. O vento contrário não foi impedimento, eles chegaram. E Deus está dizendo para você hoje aqui: você também vai chegar do outro lado, você também vai conseguir. Se coloque junto com Ele,
com o seu propósito, com os seus objetivos. Coloque Deus acima de tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, Deus estará com você. Deus vai cumprir o propósito na sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Você não nasceu para ser mais um. Você está esperando Ele vir de um jeito, Ele vai vir de outro. Mas Ele virá. E saiba que prontamente Ele vai te dar as mãos, vai subir no barco da sua vida e vocês vão chegar do outro lado do mar em nome de Jesus. E assim que eles chegaram, eles começaram a operar milagres. Quando eles chegaram do outro lado, as pessoas começaram a vivenciar o milagre. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes nós, quando conseguimos, quando alcançamos, as pessoas olham apenas aquilo que está acontecendo, apenas o resultado final. Mas mal eles sabiam que eles haviam enfrentado a tempestade. Mal eles sabiam que Jesus havia chegado ali para salvar. Mal eles sabiam que Jesus havia acabado de enfrentar a tempestade da vida. Assim como Ele enfrentou a morte, a crucificação e a ressurreição para trazer a vida para nós. Que isso esteja em você hoje. Que você saia daqui sabendo qual é o seu propósito aqui nessa terra, para que você não ocupe essa terra inutilmente como um tronco, como uma árvore cortada, porque senão não há sentido na vida, não tem por que viver. Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos. Chegou o momento de você sair do barco e escutar Jesus falando: vem. Chegou o momento de você ousar. Chegou o momento de você assumir o controle. Chegou o momento de você criar novas expectativas. O fim do ano chegou. Estamos no último mês do ano, mas existe ainda uma vida inteira pela frente, independente de qual seja a sua idade, independente de quantos anos você tem pela frente, você não sabe. Então decida viver a partir de hoje, cumprindo o propósito do Senhor, cumprindo a missão dEle nessa terra, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, Deus, qual é o vento contrário que cada um aqui tem passado, Deus, cada um tem vivenciado. O Senhor sabe o medo, aquilo que tem afligido, quais são as preocupações da vida. Mas que nós todos aqui hoje, Deus, possamos ter a certeza de que prontamente o Senhor está conosco dizendo: eu estou aqui, não tenham medo, eu estou com vocês, não tenham medo. Nós vamos caminhar juntos, nós vamos chegar no objetivo, nós vamos alcançar aquilo que precisa ser alcançado juntos. Deus está com você, e se você acredita nisso, aplauda o Senhor, bendiga o nome dEle e viva o melhor do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Lutamos